E aí, pessoal, começando mais um The Briefcast em parceria com o Innovation Hub Show. Bom, eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia. Estou aqui hoje com um convidado, na verdade, e um parceiro, Felipe Paião, e aí, jornalista aqui do Tecmundo também. E aí, pessoal que está assistindo, tudo bem? E aí, Igor? Bom, o Paião é o cara que levanta ali o capu das empresas para falar sobre tecnologia, para falar sobre segurança e as coisas que acontecem na Deep Web ali, né? Exatamente. Para quem não me conhece, eu sou editor-chefe do Tecmundo e também especializado aí há mais de 10 anos em cibersegurança, na cobertura de cibersegurança. Isso aí, hoje a gente está aqui nessa dobradinha porque o assunto é cibersegurança. E a gente tem um cara aqui também que sabe tudo de cibersegurança. Quantos anos na área já, Alan? Rapaz, faz pouco tempo. Na área de cibersegurança especificamente, eu estou há 6 anos. Tá. Na área de tecnologia, há mais de 30. Boa. Alan Costa, que é VP de Relações Institucionais da ISH. Prazerzão ter você aqui com a gente. Prazer todo meu de estar aqui com vocês falando um tema tão relevante, né? Falar de cibersegurança às vezes pode parecer redundante, mas, cara, o que a gente está vendo no mercado todo dia só faz com que a gente diariamente aumente o nosso nível de preocupação, porque as pessoas ainda não se conscientizaram da maneira que deveriam com relação aos riscos aos quais as empresas e nós, pessoas comuns, né, estamos expostos. Paião sabe como ninguém, né? O quanto Nossa, de notícia cara. que chega aí relacionada a isso. Parece que as pessoas só começam a prestar atenção na cibersegurança quando dá um problema. Não existe nada prévio, né? Você também vê isso? Eu costumo comparar com a existência do semáforo nas grandes cidades. Você sai de casa dirigindo ou num Uber e você está indo para o trabalho, você simplesmente não percebe que existe semáforo na cidade, até a hora que um para de funcionar. Aí gera um caos total, aí todo mundo reclama do tráfego, do trânsito, da manutenção do semáforo. Cibersegurança é a mesma coisa. A coisa só vem à tona quando o leite está derramado. E aí, cara, aí já era. Consertar esse leite derramado é infinitamente mais trabalhoso, mais caro e geralmente tem custado empregos e empregos aí pelo mundo afora. E quando a gente fala de SH, assim, como que você define a empresa? Qual que é o seu pitch de empresa? Bom, a SH é um one-stop shop de cibersegurança, né? A gente procura entregar para o mercado soluções de cibersegurança que vão de A a Z. A gente tem plena consciência de que o nível de maturidade das empresas no mercado brasileiro, especificamente, ele varia muito, né? Ele oscila muito. Você tem empresas muito maduras, como, por exemplo, os bancos brasileiros, que dão aula no que tange as soluções de cibersegurança, mas você tem empresas que ainda estão num nível de maturidade muito aquém daquilo que seria o desejável. Então, a gente tem uma filosofia de ser uma espécie de advisory das empresas que são nossos clientes. Em primeiro lugar, tentando identificar as necessidades que ela tem e que não são atendidas e que não são cobertas, procurando levar a conscientização, que é muito importante, até porque esse profissional de tecnologia, o CISO ou o CIO, que é responsável pelo investimento em cibersegurança, ele normalmente tem muita dificuldade de justificar o investimento em cibersegurança, porque eu também costumo brincar com isso, né? Cibersegurança é um negócio complicado porque você tem que convencer alguém, que é o teu board, a tua diretoria, a investir quantias significativas de dinheiro para não ver nada acontecer. Exatamente. No final do dia. E que bom que não veja. Exatamente. A questão é que só não acontece porque se investiu. Então a gente precisa ajudar as empresas a traduzir esse investimento em indicadores de negócio. Porque o board fala uma língua de negócio. Não adianta você falar lá que eu preciso de tecnologia XYZ para fazer o que quer que seja. O cara quer saber dos indicadores da empresa, indicadores de risco, indicadores de resultado, e a cibersegurança tem que se conectar com isso. Né? Boa. Porque, por exemplo, puxando isso que você trouxe, né? Hoje, se uma empresa é infectada com ransomware, que aliás, a gente pode explorar um pouco mais para frente, que é algo que vocês devem esbarrar bastante, né? Você vê os custos, não só os custos diretos para você pegar a chave, descriptografar ali, mas também os custos da operação parada. E aí o board que não investiu nisso, Perfeito. Na hora que vem esse rombo desse tamanho, fala, por que eu não investi antes? E some-se a isso o custo reputacional, que é maior do que todos os outros somados. Que aí cai na mídia. Sabe uma coisa que eu achei legal? Assim, outro dia eu estava gravando com o pessoal da Drogaria Araújo, lá de Minas. Né? Cliente nosso. Cliente de nosso. vocês. É uma grande rede farmacêutica, para quem não conhece. Eles têm mais de 500 lojas. E tem uma loja específica que nunca fechou. Ela é 24 horas. Em toda a história da Araújo. Então, o CTO deles fez algumas coisas, porque eu acho que também tem uma questão de cibersegurança, que é você traduzir a mensagem para o resto da empresa. Né? Fazer com que a empresa entenda a importância disso. E ele conseguiu fazer um negócio muito legal, que foi basicamente ele dar uma nota para cada uma das áreas da empresa. Então ele fez o estudo ali de vulnerabilidades e tal, pentesting, quem caiu mais, quem não caiu. E ele falou, a área do jurídico está com a nota 8, a área da loja, nota 6, a área, sei lá, de
XYZ, nota 8. Ninguém queria ser a nota mais Eu baixa. adoro isso, porque gera o ele efeito dor de cotovelo. Exatamente, efeito dor de cotovelo, e ele corresponsabilizou também, porque aí agora ele tem as áreas pedindo, justificando investimento junto do board também. Fala, pô, ele tá falando que minha área aqui tá, né, vulnerável. Imagina se alguém entrar por uma porta que tá aberta aqui na minha área. Aquela loja que nunca parou vai parar de vender. E uma hora parada da Drogaria Araújo inteira é um prejuízo de não sei quantos milhões de reais, R$1.000, sei lá. E aí ele conseguiu fazer todo mundo entender a necessidade de se investir em segurança de uma maneira muito simples. Ele praticamente gamificou a brincadeira, né? Gamificou a história. E não tem outro jeito de você fazer as pessoas entenderem isso. Né? Geralmente, a gente acha que quando está no ambiente da empresa, a gente está mais protegido, porque a empresa normalmente investe nisso. Né? Mas vou te dar um exemplo muito concreto e vou falar de uma coisa que eu vivi agora há pouco tempo, dentro de casa. E SH é uma empresa de cibersegurança, 700 e tantos funcionários. Nós fizemos um teste lá de phishing. E dentro da SH teve gente que caiu. Brincou. E é uma empresa de cibersegurança, Sim. lógico, não é todo mundo técnico, das 700 pessoas você tem 500 engenheiros, analistas, o resto é pessoal de apoio, suporte, etc. Mas teve gente que caiu. Então, cara, se dentro da SH, onde a gente vive e respira e segurança 24 horas por dia, as pessoas ainda continuam caindo em mensagens de phishing, né? Você imagina nas empresas onde o negócio é vender drogas no sentido de remédios, né? Evidentemente, e mantimentos, seja lá o que for. Porque a drogaria hoje tem um negócio interessante, não sei se você sabia. Vende tudo, né? Vende tudo, exatamente. Só não vende cigarro e álcool. Exatamente. Porque aí também se Eles têm um vende modelo mais, de né, negócio lá interessantíssimo, barato. Vou dar uma olhada que vende depois. tudo. Porque em Minas tem uma lei que pode vender tudo. Mas puxando isso que você disse, Alan, ok, o funcionário caiu no phishing, né? A gente sabe, querendo ou não, às vezes, mesmo com treinamento, com tudo mais, a falha humana sempre vai existir. Sempre, né? sempre. Como que vocês fazem para driblar isso, para estar ali contendo a falha humana também? Isso é conscientização permanente, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Você tem que martelar isso o tempo todo. A gente costuma dizer que cibersegurança não é um projeto, cibersegurança é um processo. E como tal, você tem que estar o tempo todo conscientizando, o tempo todo trazendo à tona o assunto para que isso esteja sempre fresco na cabeça das pessoas, né? Cara, eu vou dar outro exemplo, aconteceu comigo hoje. A Rê vai ficar enfurecida comigo, mas eu vou contar isso. A Renata é minha esposa. Esposa do co-CEO até semana passada e agora VP de Relações Institucionais da maior empresa de cibersegurança do Brasil. E hoje de manhã ela clicou num link de pagamento de tributo por causa da mercadoria presa na Receita e fez todo sentido. Tá pesado cara, no WhatsApp ultimamente. E ela contou para mim, chateada, ainda bem que o prejuízo foi pequeno, coisa de R$40, mas ela estava acordando e viu, caramba, e ela lembrou de uma mercadoria que ela comprou num AliExpress desse da vida e que não tinha chego, porque parecia que estava preso. Falou, descobriu o que aconteceu, ficou preso. Aí ela clicou e tal, e pagou o boleto. Fez lá o eles Pix. estão fazendo um phishing de um valor que é razoável. Que é razoável, baixo, ninguém se preocupa muito, cara, exatamente. E a mensagem perfeita, com seus dados, seu endereço. Não, tudo. Tá, Endereço, eu recebi, CPF, a minha esposa nome, recebeu. tudo perfeito. Sim. O endereço de entrega, cara. A engenharia social que os caras estão fazendo está no nível avançadíssimo. Sim. Exatamente. Então, e como que vocês têm visto assim, a evolução desse tipo de conhecimento dentro das empresas? Tem um monte de empresas que têm trabalhado isso. Tem os índices também, né? Quando você cria adota uma solução como essa dentro da empresa, você vai avaliando ali, né, com o tempo. Você tem entendido como que você tem entendido, como que você tem olhado a evolução da maturidade digital, da maturidade de segurança nas empresas brasileiras? Isso tem evoluído bastante, Igor. O que a gente percebe é que se a gente fizer uma comparação, por exemplo, da época da pandemia, né? Não faz tanto tempo assim, 4, 5 anos atrás, com a realidade hoje, ela melhorou bastante. A conscientização aumentou, não só na área técnica, que logicamente é quem está mais preocupado, mas no escopo da empresa como um todo e no escopo da alta direção. Mas ainda continua aquém daquilo que seria o desejável. Quando a gente olha para o nível de maturidade das empresas americanas, e aí é meio covardia comparar, porque lógico, tudo lá é maior, tudo lá eles saem na frente, mas se você compara, cara, nós estamos há anos-luz de atingir um nível de maturidade em proteção cibernética para chegar num nível que a gente possa dizer, puxa, a gente está relativamente bem protegido quando a gente pensa no escopo geral, né? Mas quando assim, tem tanta solução hoje, tem tanta coisa que você pode colocar, claro que 100% de segurança nunca vai ter, mas como que eu escolho a melhor solução para minha empresa? Tem algum guia, tem alguma bala de prata ou tem algum jeito de eu falar, beleza, né, eu devo instalar tal coisa primeiro? Onde investir? Porque senão é uma torneira também que só... E a gente de serviço gosta, né? Porque a ternura é grande e tal. Mas falando sério, o passo primordial é você entender aquilo que você precisa proteger. E pode parecer redundante, mas, cara,
a gente cansa de ver a empresa que a gente chega que não tem a famosa BIA lá, que é o Business Impact Assessment, para entender o que precisa ser protegido e qual é o impacto que a não proteção daquilo causa. Então, a primeira coisa é saber o que você tem que proteger. Não existe bala de prata, e essa é uma questão importante, porque as necessidades de proteção são diferentes. Quando você chega num banco, por exemplo, cara, o banco, se for invadido, acabou o banco. A necessidade de cibersegurança dele é muito diferente da necessidade de qualquer indústria, por exemplo, onde, claro, você tem uma necessidade de proteção, mas que é muito inferior à do banco. Então não dá para você investir proporcionalmente, em termos de percentual do teu orçamento global da companhia, o mesmo percentual numa indústria e o mesmo percentual num banco. Então a primeira coisa é identificar aquilo que é importante que precisa ser protegido. A partir dessa identificação, começa a priorizar. Então assim, de tudo isso que eu preciso proteger, o mais importante é isso, o mais importante é aquilo, para você escalonar. As pessoas também, às vezes, confundem, achando que para estar protegido, você tem que estar 100% protegido com tudo que é necessário e tal. E isso, às vezes, acaba gerando a tal da paralisia por análise. Você não precisa estar 100% protegido para estar melhor que o teu vizinho. É aquela velha piada, né? Os caras estão lá no meio de uma caçada e aparece um leão faminto e os caras estão dentro da barraca. Aí tem que correr mais que o outro. Exatamente. Né? O cara que tem que calçar o tênis para correr mais do que o outro. Então, se você tiver um nível de proteção minimamente coerente, você já está melhor do que a maioria, porque a maioria não tem nada. Então, é uma jornada. Você tem que entender isso como uma jornada que começa pela identificação do que proteger, pela priorização daquilo que tem que ser protegido primeiro, e aí atuando muito mais em termos de processo, onde a tecnologia vem a reboque do que na tecnologia. Porque isso é uma outra coisa que eu gosto de reforçar também. Mas a primeira coisa é visibilidade, né? Sem dúvida, você tem que saber a ideia do que é o meu perímetro. Exatamente, exatamente. A gente costuma também associar a cibersegurança à ideia de tecnologia. E, cara, a tecnologia é só um instrumento nesse processo. O principal elemento de toda essa equação é o elemento humano. É entender a que tipo de vulnerabilidade as pessoas estão expostas dentro da organização, é entender como é que essas pessoas precisam adaptar e moldar o seu comportamento para adotar um comportamento mais seguro. E aí as tecnologias elas vêm para te ajudar nesse processo de proteger essa coisa toda. Eu gosto muito de uma máxima da KnowBe4, que é uma ferramenta dessas, né? Sim. Que eles falam que o ser humano não deveria ser o elo mais fraco, deveria ser o último firewall. Porque aí esse cara bem educado, ele vira a última pessoa que vai chegar e vai olhar e falar, difícil, cara. Acho que, não sei se o Alan concorda comigo, cada vez mais a gente está vendo que as empresas vão ficando mais robustas em cibersegurança e as falhas vão recaindo nos funcionários sempre internos. Nos mesmos lugares, sempre nos mesmos lugares. E no acesso não autorizado, via credencial vazada e começa a cair. Que é hoje onde está o segundo maior risco. Né? A gente continua tendo muito risco de ransomware, que é quando alguém rouba teus dados, sequestra, criptografa e pede um resgate para entregar a chave, para descriptografar. O segundo maior meio de invasão é credenciais vazadas por gente dentro da empresa, né? Como aconteceu agora há pouco tempo no caso do Banco Central e tal. Isso tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Porque é muito fácil, né, cara? O crime cibernético é inacreditavelmente barato. Antigamente, pra você roubar alguém no semáforo em São Paulo, bicho, o ladrão tinha que arrumar uma arma, tinha que se expor a um risco, ele ganhava pouco, ganhava ali 50 pila, 100 pila, 200 pila. Porra, hoje um menino com um computador no quarto. A gente aborda muito isso no Tecmundo, principalmente, no Debrief também, que a gente fala, por exemplo, da mudança do crime para o cybercrime ao longo dos anos. E quando a gente tiver uma sociedade cada vez mais conectada, uma sociedade mais próxima da internet, a gente vai ver cada vez mais também a diminuição de crimes de rua para o aumento de crimes cibernéticos, né? Porque o criminoso não vai mais querer colocar a própria vida em risco. Não faz sentido. Para ganhar uma fração do que não pode faz ganhar sentido. na internet. Principalmente porque cibersegurança, o crime em cibersegurança, o hackerismo, virou uma indústria. Então você não precisa nem ser hacker. Não. Você pode contratar isso como serviço e sair aplicando golpe com conhecimento mínimo de tecnologia, utilizando a tecnologia de um terceiro. Tem tutoriais, sem contar tutoriais de como aplicar golpes e tal. Tem um caso que me contaram uma vez que eu acho fenomenal. Diz que era uma cidadezinha do interior de São Paulo, pequenininha, e que tinha um provedor de internet lá que tinha uma banda X, porque era a necessária para cobrir a cidade ali. E aí, de repente, eles começaram a ver um padrão. Toda sexta-feira, 5 da tarde, a internet da cidade caía, travava. E aí eles começaram a buscar, entender o que era e tal. Quando foram descobrir, era uma criança que ele comprou um ataque DDoS baratinho na internet e atacava o site da escola para cair o site da escola para os pais não verem a nota dele no fim de semana e ele não ficar de castigo. Nossa. Até aí
Sabe, o molequinho, para não ser pego, ele derrubava a internet de cidade, porque o backbone da cidade era pequeno. Sensacional. Ele conseguia fazer isso. Pois Ou seja, tá na mão de todo mundo. E às vezes nessa cidade, fazendo isso, às vezes ele derruba um sistema de um hospital. Exato. Aí você precisa ver a importância de ter uma ferramenta que seja Zero Trust, uma ferramenta que fique sempre em cima de todas as pontas aí do cybercrime, né? Esse conceito de Zero Trust é uma coisa também que tem que se disseminar mais, né? Ele parte do pressuposto que Zero Trust é confiança zero. Você não pode confiar em nada. Né? Tanto do ponto de vista dos aplicativos ou do que quer que seja que as pessoas estão utilizando, como do ponto de vista da própria empresa, né? Outra modalidade de ataque que tem sido bastante preocupante é o ataque dentro das cadeias produtivas, né? Então, às vezes, a empresa está muito bem protegida, mas ela tem conexões com parceiros e fornecedores e clientes, tanto a jusante quanto a montante, com empresas que não estão no mesmo nível de proteção. E aí, meu amigo, não adianta nada você estar com a proteção up-to-date. Conectada ali, pronto. Exatamente. Porque aí vem tem um dado, talvez você me corrija se eu estiver errado, mas falando que o ataque horizontal mais rápido que aconteceu agora com inteligência artificial foi de 52 segundos, coisa assim, quando a média é de 47 segundos hoje. Ou seja, entraram na sua rede, se você não agir muito rápido, se você não souber o que está acontecendo, acabou, estragou tudo. Igor, e aí dá uma abertura para a gente falar de outra coisa que é muito importante, principalmente para quem está no ambiente das empresas, que é o seguinte: as empresas às vezes acham que compraram uma determinada tecnologia, comprei, instalei, agora estou protegido. Cara, se você não estiver monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai estar protegido. Tem uma sopa de letrinha aí, a gente adora sopa de letrinha na área de cibersegurança e tecnologia, né? Tem uma sopa de letrinha que é o famoso MDR, né? Monitoramento, detecção e resposta. Eu tenho que estar monitorando 24 horas por dia, porque no momento em que uma invasão acontecer, e ela vai acontecer, porque não tem como, você sabe disso também melhor do que eu, não tem como você garantir que nada é 100% seguro, a invasão vai acontecer, mas no momento que ela acontece, você tem que estar pronto para detectar e conter. Essa é a grande sacada de qualquer estratégia de proteção bem sucedida. E saber o que fazer também quando sem acontecer. Sem dúvida. Que é o monitorar, detectar e responder. Então a resposta ela tem que ser rápida, ela tem que ser veloz para que você possa conter o dano. É que eu sinto que muitas empresas nem têm isso mapeado. Não tem. E aí é que está o grande problema. Então, por isso que o nível de maturidade é tão baixo. Era até isso que eu ia perguntar. Vocês atendem também governo, né? Sim. Exemplo, existe muita diferença, não no tratamento, mas nas demandas, nas dores? São muito diferentes as dores do governo para as dores de empresas privadas? Eu posso te dizer que elas são diferentes à medida em que no governo você tem uma maior padronização das coisas, eu diria. Né? As coisas são menos tailor-made. Porque, por alguma razão, né, você tem processos e procedimentos que são inerentes à administração pública que acabam gerando um nível de padronização maior e isso acaba se refletindo numa, eu não diria facilidade, mas numa menor dificuldade de proteger de maneira eficaz. No mundo das empresas privadas, cara, cada um é de um jeito. E aí você tem as coisas mais malucas que você pode imaginar em termos de necessidade, né? O que traz um desafio para o prestador de serviço de se moldar a cada uma dessas necessidades. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque cibersegurança é um negócio caro, não é um negócio barato no âmbito das empresas. E o que a gente vê também é que empresas de médio porte, com menor capacidade de investimento, estão hiperexpostas. Justamente porque essa necessidade de customização é a história, vai comprar um carro. Você quer comprar um carro onde você personaliza até a cor da costura, você tem que estar disposto a pagar preço de Porsche. Não, mas eu não tenho dinheiro de Porsche, então você tem que andar de Fusca. Fusca não, claro, porque não fabrica mais, você tem que andar com um carro mais simples. E cibersegurança funciona do mesmo jeito. E existe uma carência hoje no mercado de soluções que sejam mais padronizadas para que você possa trazer o custo para baixo e tornar isso acessível a um número maior de empresas. Isso, por exemplo, é algo que a gente está fazendo no Safe Labs, que é uma iniciativa lá na SH, onde a gente criou um spin-off que fabrica, desenvolve produtos próprios de cibersegurança e, ao ser produto nosso, é produto comercializado em real, é produto que a gente tem maior flexibilidade, é produto que a gente pode empacotar de uma maneira mais tranquila para chegar nesse mercado menor. Mas eu continuo com a dúvida na cabeça do CISO, assim, ele entrou numa empresa tradicional, familiar, que você precisa ter todo esse argumento para poder fazer, conversar na linguagem do board, para ele poder entender esse investimento. Por onde começar? Porque se você ficar buscando vulnerabilidade o resto da vida, você vai ficar enxugando gelo o resto da vida. Então, assim, se eu comprar uma solução, às vezes ela não é completa. Eu estou lá pedindo dinheiro de novo no mês que vem, porque não foi só isso. Como que eu consigo criar algo para mostrar para o board a longo prazo? Assim, que dica que você dá nesse sentido de, nós vamos investir em tal coisa agora, porque isso aqui vai me trazer tal resultado. Vou investir isso aqui agora e aí, de repente, até gamificar isso aqui. Então, a gente está, 60% protegido, mas o meu concorrente está 70%. Então, para eu chegar lá, é aqui.
Você já matou a charada, né? Eu te diria que o CISO não tem nem que ver a vulnerabilidade. Alguém tem que estar vendo isso para ele. O que o CISO tem que estar preocupado é em como identificar as áreas de risco que a empresa tem, aquilo que está exposto e evidenciar isso em termos de indicadores de negócio para o board. Essa que é a sacada. Né? E aí, como a gente já falou, é um processo evolutivo. Identifica o que precisa ser protegido, quantifica esse risco, e dá para quantificar, né? Até porque a gente tem exemplos e exemplos do mercado, então você não vai estar pregando sozinho no deserto. Né? Fica fácil de mostrar a consequência da não proteção, né? O custo da não proteção. A gente gosta de falar disso. Né? A questão não é quanto custa proteger, é quanto custa não proteger e o tipo de prejuízo que isso pode trazer. Porque quando o board começa a olhar o potencial prejuízo em termos financeiros, em termos de desempenho, em termos de reputação, fica muito mais tranquilo. E aí, como você também bem disse, você nunca vai conseguir fazer tudo de uma vez só, até porque a cibersegurança não é um projeto, é um processo. Então, como você falou, gamifica essa história. Aqui, precisamos avançar no mínimo até aqui para estar minimamente protegido. Daqui para frente, nós vamos fazer isso no ano que vem, nós vamos medir a evolução, etc. e tal, até para proteger o próprio CISO. Porque se ele vender a história de que com um investimento de X a empresa está 100% protegida, cara, ele vai cair da cadeira rapidinho, porque não dá para garantir isso, porque a empresa não vai estar protegida 100%, qualquer que seja o investimento que é feito no primeiro momento. Mas o tempo que você está aí no mercado, você falou que está em cibersegurança há 6 anos, né? Mas você já trabalha com tecnologia há muito tempo. 32. A gente sabe que sim, seria uma pergunta muito besta eu falar, pô, você está sentindo um aumento em empresas buscando cibersegurança? Sim, isso existe. Mas a minha pergunta é mais voltada para o lado... As pessoas estão entendendo também mais o que significa cibersegurança, o que significam os termos? Sim. Você acha que está sendo um assunto que as pessoas, ou principalmente as empresas interessadas, elas já chegam mais prontas? Ou vocês têm que fazer um beabá do zero ali com as empresas? Varia muito, mas se a gente puder traçar uma média, embora a média seja sempre complicado, mas na média o nível de compreensão do mercado aumentou. As discussões hoje são num nível mais estratégico, são num nível mais avançado. Né? Lógico, sempre tem as empresas que ainda não conseguem entender, que ainda têm dificuldade de compreender o tipo de risco ao qual elas estão expostas, mas via de regra, quando essa dificuldade está instalada, é porque as pessoas estão vendo cibersegurança como custo e não como investimento. Ou seja, não entenderam ainda que a questão é risco. Né? Cibersegurança é sobre risco, a gente tem que falar de risco. Que tipo de ataques vocês estão aí na linha de frente, mais diferentão que vocês já viram no mercado corporativo? Vem alguma cabeça? Ou uma maneira muito curiosa e engenhosa que a pessoa usou para poder acessar a estrutura de uma empresa? Cara, eu vou ficar te devendo essa, porque geralmente é sempre mais do mesmo, né? E isso é que é o maluco, né? Sempre é um ransomware, sempre é um phishing que chega, sempre é uma credencial vazada. Né? O que é o maluco é que a gente já sabe quais são os vetores de ataque e a gente continua não conseguindo proteger. E aí a questão de comportamento, é a questão de educação das pessoas, é a questão de aumentar a conscientização para que a gente possa ter um nível de proteção maior. E é complicado treinar empresas muito grandes, né? Tremendamente difícil. Não basta fazer uma reunião no Microsoft Teams ou no Google Meet e só falar, olha gente, tomem cuidado com as suas senhas e usem segundo fator de autenticação. Não basta, tem que constantemente fazer testes de phishing, mostrar para a pessoa onde ela errou, o que ela errou, ficar ali. E tem um estigma, né? Quando cibersegurança começou a ser algo relevante, o profissional de segurança começou a ser mal visto pelo resto da empresa. Por quê? Porque é o cara que trazia dificuldade. É o cara chato. É o cara chato, não merece fazer nada. Pô, então, esse estigma permanece em grande parte até hoje e as pessoas sempre olham meio torto, né? Puta, lá vem esse cara de novo me encher o saco e tal. Então, isso também é um papel do profissional de cibersegurança. Trabalhar para que as pessoas percebam que ele está as ajudando a fazer melhor o seu trabalho e não atrapalhando. Né? Perfeito. Eu sou muito fascinado com engenharia social. Assim. Tem um caso que eu acho muito bom também. Tem uma menina que chama Marina Ciabatta. Ela hoje mora em Austin. Você conhece ela? Ela tem umas histórias muito boas, assim, que ela foi contratada para invadir uma empresa fisicamente. Então, o trabalho dela parece coisa meio de espião. As empresas contratam ela para ela tentar, por exemplo, invadir a empresa fisicamente. Sensacional. Cara, é muito legal isso. E aí as estratégias que ela usa para poder fazer isso acontecer. Então ela estava contando um caso que, beleza, eu fui contratado por determinada empresa. E ela falou, como é que eu vou passar na catraca? Pô, todo mundo vai no LinkedIn e posta lá. Acabei de ser contratado na empresa, bota o crachazão. Ela pegou a imagem do crachazão, fez lá, colou num negócio de hotel, né? Chave de hotel, chegou na entrada da empresa. Pô, meu crachá não está funcionando, abre aqui para mim. Aí o segurança foi lá e abriu. Pronto, tique. Segurança precisa fazer agora um treinamento para não deixar ninguém entrar. Pá, beleza, chegou no elevador. A missão dela era sentar na cadeira do CEO.
E ela pensou, não, o CEO deve estar no último andar do prédio, né? Então entra no elevador aqui, na hora que alguém apertar os últimos andares, eu vou de carona no elevador. Beleza, subiu até o penúltimo andar, o último andar. Ela ficou esperando do lado de fora a porta de segurança. Falou, alguém uma hora vai sair aqui para poder fumar. Então na hora que abrirem para fumar, eu entro e vou pro andar. Chegou ali, de repente descobriu qual que era a sala da presidência mesmo, descobriu ali na hora que a secretária foi lá dentro buscar não sei o que, ela sentou na cadeira do CEO, tirou a foto e saiu descendo pelos outros andares, tipo, causando na empresa, botando o pé para cima e ninguém falando nada, assim, câmera de segurança. Então ela vai anotando e fazendo essas, criando esse relatório para a empresa para ela poder fechar as portas físicas também de ataques e invasões. Porque imagina o tanto que pode acontecer, né, quando uma pessoa invade um ambiente de trabalho assim. Então acho que hoje o papel da segurança ela vai muito além também, né, da análise de todo o sistema, né? Mas também do ambiente físico. E vem mudando. Esse trabalho dela é muito legal, cara. É muito bom. Deve ser divertido de fazer, né? Deve ser, nossa, eu me amarraria. Você ganha pra se divertir, pô. Não, mas eu lembro, pô, quando eu entrei no Tecmundo, né? Eu entrei em 2014. Cara, você entrava na redação, tinha um monte de senha anotada no computador, assim, dos post-itzinhos. E, cara, eu vou te contar que a gente vê isso até hoje. Até hoje. Até hoje. Tá lá a senha colada no post-it. Cara, se você pudesse, a gente caminhando mais pro final da nossa conversa, passa muito rápido, mas se você tivesse que dar um passo a passo, assim, de uma empresa que está no nível de maturidade médio, digamos assim, já tem o CISO, já tem ali o profissional, já tem uma equipe de segurança, mas que precisa conscientizar o resto da empresa de que aquilo ali é super importante. O diretor de marketing tem que chamar o cara de segurança na hora que ele for pensar no lançamento de algum produto, porque não adianta nada no dia do lançamento o site cair, o site venda cair. Né? Não adianta nada o cara, sei lá, do RH, de repente criar uma inteligência artificial que no final das contas vai entregar o salário de todo mundo porque alguém fez um prompt engineering diferente ali e descobriu o salário de geral. Então, assim, como conscientizar as pessoas de que o cara de segurança tem que estar junto? Cara, eu diria o seguinte, a principal habilidade hoje, ou uma das principais habilidades hoje que o profissional de segurança tem que ter, o CISO ou o CIO nas empresas que não tem CISO, é empatia. Por que empatia? Porque ele precisa entender o lado da outra área da outra pessoa, o lado do diretor de marketing, o lado do diretor financeiro, o lado do diretor de produtos, porque ao fazer esse processo de se colocar no sapato do outro e entender a realidade do outro, é aonde ele vai conseguir perceber o que para esse cara é importante e qual é o valor que ele pode gerar para ajudar esse cara nesses pontos que são importantes. Porque se ele chegar lá falando, é aquela história do estigma que a gente estava falando, se ele chegar lá falando tem que proteger isso, tem que proteger aquilo, a gente está exposto assim, cara, é um papo meio chato, velho. Então ele tem que é muito não, ele tem que, assim, eu acho que a grande sacada do profissional de segurança que tem facilidade com isso, que tem mais sucesso nesse processo, é conversar com cada líder de área, com cada diretoria, com cada gerência, com cada membro do board, numa linguagem que faça sentido para o cara do board e entendendo quais são os valores importantes para esse cara e mostrando como ele pode ajudar a proteger isso. É a mesma lógica de você... E eu gosto dessa analogia porque ela é muito direta e objetiva, né? Todo mundo mora numa casa, num apartamento, você tem lá um monte de coisa que você quer proteger. Essas coisas que você quer proteger, não adianta nada eu falar para minha mulher que eu quero gastar um caminhão de dinheiro para instalar umas câmeras aqui, porque eu tenho que proteger o meu carro. Ela não está nem aí pro meu carro. Agora, se eu falar que é para proteger as joias dela que estão guardadas, se ela tivesse, né? Porque lá em casa ninguém tem joia, mas se tivesse, aí faz sentido para ela. É um exemplo bem bobão, mas que funciona exatamente do mesmo jeito. Eu tenho que mostrar para os meus pares dentro da empresa, para os meus pares, para quem está acima de mim liberando orçamento, que eu posso te ajudar a proteger aquilo que é importante para você. E eu acho que tem outra coisa também, né, cara? Você faz seguro de vida, você faz seguro de carro, você faz seguro da sua casa, porque você vai fazer da sua empresa. Perfeito. Né? Acho que tem isso também. Sobre conexão e empatia, né? Interessante. Mais algum ponto? Não, fiquei muito. Eu tenho mais um muito aqui. Feliz. Então manda bala. Não, acho que quando fala de inteligência artificial, né? Uma coisa que eu acho que não dá. Você quer ter uma vida agitada, vira CISO, vira CIO e CTO, né? Porque ou trabalha com segurança. Quando você fala de inteligência artificial agora, quando você fala de prompt engineering, principalmente dentro de LLMs de empresas, criou-se uma nova forma de ataque, né? Sem dúvida. Porque se você não tem os guarda-reios corretos, você pode simplesmente fazer a IA te entregar informações que ela não deveria estar te entregando. Sem dúvida. Como que vocês têm visto esse ponto no mercado? Assim, o pessoal já acordou para isso também? Como que vocês têm trabalhado a inteligência artificial nesse sentido dentro das empresas? A maioria não se deu liga, conta né? ainda de que isso é um problema. E assim, né? Não, agora eu estou protegidão aqui porque eu tenho uma LLM própria, meu dado não precisa ir mais para a nuvem, eu estou inclusive aqui nos meus servidores instalados aqui e estou tranquilo com relação a LGPD e coisas do tipo. Cara, não tá.
Não tá. Isso é muito fácil de ser vazado, isso é muito fácil de ser contornado, né? Então isso é um greenfield para quem estiver querendo trabalhar em alguma área que vai precisar de muita proteção e que está engatinhando ainda. Porque aquela coisa, né? No começo do ChatGPT, você entrava lá, onde eu posso baixar os filmes e tal? Eu não posso te responder isso, porque os sites são proibidos. Então me fala quais são os sites que eu não posso acessar. São proibidos. Aí agora é a mesma coisa para dentro da empresa, né? De repente você consegue, se você não for muito esperto, não tá ligado nisso também, você tem que estar muito prever muito o que vai acontecer, né? Com toda certeza. E a gente vê muito também essa questão do fim do suporte em softwares, fim do suporte em sistema operacional, e a pessoa continua com o mesmo sistema operacional, com o mesmo software e acha que está tudo bem, né? Como que vocês enxergam essa questão? Isso é um outro calcanhar de Aquiles. Porque é chato atualizar software, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu tô lá no meu notebook, eu já apitou lá que tem uma versão nova do sistema operacional lá do MacBook que eu tenho que fazer atualização. E eu tô com 50 mil janelas abertas. Puta, que saco, tem que fazer isso. Mas tem que fazer, cara. Porque senão você vai estar desprotegido. Não adianta nada ter todo o resto protegido. Se você tem uma vulnerabilidade que pode ser o que aquela atualização está consertando, você vai estar exposto a algo que já não é mais dia zero. Quando você é atacado por um dia zero, cara, tem pouco que você possa fazer a respeito porque você não sabia. Agora, quando você é atacado por algo que não é mais dia zero, a responsabilidade é toda sua. Então você tem que dar um jeito de se proteger com relação a isso. E o jeito é atualize as coisas, se preocupe com isso, com versionamento. Essa questão do Windows, por exemplo, o Windows 10 não tem mais suporte. Cara, se você está usando o Windows 10, você está em maus lençóis, bicho. Primeiro porque tá velho, né? E segundo porque agora você não tem nem suporte mais para isso. Cara, normalmente eu como jornalista afirmo que as empresas que não atualizam software são as que mais aparecem nas manchetes. Sem dúvida, sem dúvida. Boa. Bom, pessoal, nossa conversa por aqui chega ao fim, mas a gente deixa sempre o link dos convidados, link do LinkedIn dos convidados aqui embaixo. Então aproveitem aí para conversar mais com o Alan Costa, para saberem mais sobre cibersegurança. Também vou deixar o link da ISH aqui para vocês poderem entender um pouco mais sobre as soluções que existem no mercado para ajudar a sua empresa a estar cada vez mais segura. Alan Costa, VP de Relações Institucionais do ISH, prazerzão ter você com a gente. Brigadão, cara. Prazer todo meu. A mensagem que eu queria deixar para todo mundo é a seguinte: se você é CISO, se você é CIO, se você é CTO e não entende de cibersegurança, não se preocupa. Você não precisa necessariamente entender de cibersegurança, mas você tem que confiar em quem entende. O teu principal papel é entender do negócio onde você está inserido e traduzir aquilo que você enxerga como necessidade de proteção do que é valioso para a empresa em termos de como você pode ser parceiro nessa iniciativa. Muito bom. Paiãozinho, prazer ter você conosco. Sempre um prazer te ver, meu caro Igor, e foi um prazer te conhecer, Alan. Muito obrigado. E muito obrigado você que assistiu e está aqui com a gente também. Beleza, e semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal.